Olá, tudo bem? Você sabia que se você descobrir o temperamento do seu filho ou do seu aluno, você pode melhorar muito o rendimento dele nos estudos? Pois é, hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de temperamento e descubra qual é o do seu filho, o do seu aluno ou quem sabe o seu, se você não sabe, tá? Hoje vai ser um pouco de psicopedagogia, tá? Eu quero desafiar você primeiro a saber qual o seu temperamento. Bom, temperamento, pessoal, é uma coisa que nasce com a criança, né? Não se constrói durante a vida, não, ok? Tem uma tendência genética e os temperamentos eles são estudados desde o pai da medicina, muito antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, pelo pai da medicina, o Hipócrates. Ele já estudava os temperamentos e até hoje eles são assunto para a psicologia, para a psicanálise e também para a psicopedagogia. Os temperamentos eles são características emocionais que influenciam no comportamento da pessoa. Então influenciam no comportamento, no modo de ser, no modo de agir, no modo de reagir, né? E os temperamentos eles são muito ligados também a situações comportamentais. E por que não saber para melhor estudar? Porque pessoas são diferentes e alunos são diferentes. Na sala de aula, a gente tem mania de colocar todo mundo enfileirado, igualzinho, e ensinar igualzinho, mas quem diz que todo mundo aprende igual? Não é verdade? Vamos começar pelo temperamento, que é o sanguíneo, tá? Bom, se a sua criança ou seu aluno tem um temperamento sanguíneo, é aquela criança que é inquieta. É aquela criança que presta atenção durante 1 minuto, 2, no máximo 5. E depois ela já pergunta. E depois ela já pergunta uma coisa nada a ver. E aí ela pede para ir no banheiro. Ela pede para beber água. E aí depois ela anda pela sala. E fala, fulaninho, presta atenção. E aí ele já está no outro assunto. Não é? Ou então, sim, professor, entendi. Você nem terminou de explicar, ele já falou que já entendeu, mas não entendeu não, né? Aí passa uma borboleta, ele já vai ver a borboleta e tira a atenção do que estava acontecendo, né? O sanguíneo, ele tem muita dificuldade de focar numa situação e focar a atenção, né? Então, o sanguíneo é comparado ao ar, à brisa. O ar, ele movimenta, ele anda, ele não para, né? Ele é leve, né? O temperamento sanguíneo também tem um coração leve, um coração bom. Como ele esquece fácil, ele perdoa fácil. E o sanguíneo tem necessidade de estar com pessoas, né? Ele gosta muito de estar com os coleguinhas, de estar em grupo, né? Então, como que faz uma criança sanguínea prestar atenção e estudar melhor? Normalmente o sanguíneo não vai conseguir ficar muito tempo prestando atenção na explicação ou na aula. Para estudar em casa nessa pandemia, a criança precisa estudar em intervalos de tempo pequenos. Então ela estuda aqui 15 minutos, depois ela para, descansa, faz outra coisa, deixa ela correr, deixa ela brincar, deixa ela gastar um pouco de energia e depois volta de novo, mais 15 minutos, né? Não muito tempo, porque ela não vai conseguir prestar atenção. Outra dica para chamar a atenção do aluno ou do seu filho que é sanguíneo, o sanguíneo ele gosta muito do lúdico, ele gosta de histórias, de coisas de aventura ou então de imaginação. Então, se você chamar para estudar uma coisa que tem a ver com a nave espacial, que, sabe, inventa uma história para chamar a atenção. Se você quer que uma criança sanguínea arrume o quarto, como é que você faz? Fala assim, olha, quem arrumar o quarto hoje vai ser um super-herói, vai ser o melhor de todos. Vamos ver se o super-herói vai arrumar esse quarto como? Voando? Andando? De repente ele entra no mundo da imaginação e arruma o quarto. Entendeu? Porque o sanguíneo ele é assim, ele gosta de pensar de coisas assim, viajar na maionese, tá bom? Então o lúdico é muito importante para o sanguíneo. Não se estresse se o sanguíneo não presta atenção muito tempo. Se você intercalar com intervalos, né, ele vai conseguir estudar. Picadinho, mas vai, tá bom? Bom,
Sanguíneo é esperança, porque quando cresce são filhos maravilhosos, porque tem um coração bom. Agora vamos falar do temperamento fleumático. O fleumático é comparado à água. A água ela não tem forma. Ela assume a forma de onde ela é colocada. Se ela é colocada no copo, tem forma de copo. Se ela é colocada na panela, forma de panela. Então, quem tem um temperamento fleumático, ele adquire a forma daquele lugar. Se aquele lugar for um lugar tranquilo, vai ser uma criança tranquila. Se aquele lugar for um lugar cheio de falas, de novidades, ele também vai se empolgar, né? O fleumático, ele consegue se adaptar muito bem, tá? O fleumático também, ele pensa para falar. Ele não é uma criança que funciona sob pressão. A pressão não faz bem para o fleumático, tá? O fleumático normalmente é aquela criança que anda mais devagar, né? É uma criança que dá muito valor para a rotina. Se você quer ver um fleumático nervoso, é não dar o alimento para ele, a refeição na hora certa, deixar ele com fome. É uma criança que precisa de rotina, tá? Porque senão tende a ficar uma criança preguiçosa. O fleumático precisa de saber que hora ele vai acordar, que hora ele vai comer, que hora ele vai estudar, tá? Normalmente a criança fleumática é uma criança que não dá trabalho. É uma criança que quando vai brincar com os coleguinhas, deixa o coleguinha vencer para o coleguinha ficar feliz. Ele quer que tudo se dê bem. Se o pai ou a mãe briga com uma criança fleumática, a criança fleumática vai falar tudo bem, porque ela não quer ver o pai ou a mãe brigando com ela, não quer ver briga em casa. Então é uma pessoa da paz, é uma pessoa que gosta de trazer tranquilidade, tá? Mas o fleumático ele precisa ser desafiado porque ele tende a ficar parado, tá? Então uma rotina é muito importante para uma criança fleumática. Na hora dos estudos, aluno fleumático precisa de rotina, precisa saber o que vai acontecer na aula, professor, tá? Precisa saber como é que é a tarefa de casa de forma clara. Em casa, o pai e a mãe precisa de acompanhar essa tarefa e precisa de colocar limites e horários, tá? Fazendo isso, nenhum problema terá o fleumático, porque é uma criança super tranquila de lidar, tá? Agora vamos para o próximo temperamento. Temperamento melancólico. Esse eu conheço bem, porque é o meu temperamento. O temperamento melancólico tem uma criança chorando aqui, mas é preconceito, eu acho. O melancólico, pessoal, ele é profundo nas sensações, né? Então, normalmente ele é aquela pessoa que quando adulto é difícil esquecer, né? Sabe perdoar se for trabalhado, se não vira aquele adulto que não sabe perdoar, que é rancoroso, né? Porque a criança melancólica, ela sente com muito mais intensidade tudo. Então, se o mundo ao redor for pessimista, vai ser uma criança muito triste, né? Se o mundo ao redor for um mundo legal, um mundo que mostra as coisas boas, vai ser uma criança que vai crescer acreditando, tendo esperança. Normalmente, o temperamento melancólico são aquelas pessoas que que têm utopia, que têm ideais, que querem mudar o mundo. São pessoas que tendem a se sacrificar de maneira muito fácil pelo outro, tem um senso de justiça muito forte, a criança com temperamento melancólico. Mas são crianças sensíveis. A criança melancólica, se ela erra, ela já se pune sozinha antes do pai e a mãe brigar. Se ela erra na sala de aula, ela já fica triste antes da professora chamar atenção. Então isso é importante saber, por quê? Porque o melancólico ele é perfeccionista. Ele vai sempre tentar acertar. E se ele não acertar, ele vai se culpar. Então, se você é pai ou mãe de criança melancólica, cuidado. Não brigue com tanta intensidade. Pode chamar atenção, mas saiba que ele já está triste por ter errado, tá? Então, nunca é demais elogiar uma criança melancólica. Na sala de aula, professor, se o seu aluno for melancólico, elogie sempre. Porque o elogio é bom para a criança melancólica, porque normalmente é uma pessoa com tendência ao pessimismo, com tendência à autoflagelação. Então é sempre jogar essa criança para cima, tá? Na hora de fazer tarefa de casa, elogiar, parabéns, é isso aí, sabe? Acredito em você. Sempre mostrar o bom lado da vida para quem tem temperamento melancólico, tá? E se a criança crescer bem, crescer amada, vai ser uma pessoa justa, uma pessoa legal, sem rancor quando adulto, tá?
E vamos para o último temperamento? Temperamento colérico. Ui, que medo! Olha só a carinha dessa criança colérica. Bom, eu esqueci de falar para vocês que o sanguíneo é comparado ao ar e o fleumático à água, né? E o melancólico é comparado à terra, tá, pessoal? Terra, porque ele é apegado. Ele é apegado, tá? Agora o colérico é comparado ao fogo. O fogo você não apaga. O fogo você domina. Você precisa do fogo para cozinhar, você precisa do fogo para se aquecer. Então o certo é dominar o fogo. E é isso que fazemos com crianças coléricas. As crianças coléricas são líderes, são os inteligentes da sala e são aqueles que gostam de falar e que gostam de mandar. Por quê? Porque eles têm energia. E normalmente eles estão certos, viu, pessoal? É aquela criança mandona, mas é aquela criança que está certa. É aquela criança que dá trabalho às vezes na sala de aula, que conversa, mas é aquela criança inteligente que tira 10, tá? Então, na sala de aula, o professor, se tem um aluno colérico, o que ele tem que fazer? Desafiar esse aluno. Ter atividade extra para ele, colocar ele para ser o ajudante da sala de aula, tá? Valorizá-lo. Nunca você deve apagar o fogo do colérico. Se você é pai e mãe de criança colérica, mandona, não critica essa criança não, porque vai virar um adolescente revoltado, tá? Você controla esse fogo, tá? Como é que você desafia um colérico? Falando assim, se ele não quer obedecer, pai e mãe, desafie, fala que ele não dá conta. O segredo para cutucar uma criança colérica é falar que ela não dá conta. Vou usar o exemplo do quarto. Você não vai dar conta de arrumar esse quarto, duvido. Se você falar isso para uma criança colérica, ela vai arrumar em 2 tempos, rapidinho, para te provar que ela dá conta. Entenderam? Então, normalmente é uma criança inteligente, uma criança proativa, que gosta de liderar, que tem também um senso de justiça muito forte. Então, não é apagar o fogo, é controlar, trazer para ajudar, trazer para liderar junto. Bom, esse vídeo não tem a intenção de esgotar o assunto, só de instigar o assunto, tá? E se você é pai e mãe, fique atento ao temperamento do seu filho, porque faz total diferença na vida escolar dele. Se você é professor, também faz muita diferença você diferenciar seus alunos, tá bom? Você vai se tornar um professor inesquecível para eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.